Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos os inscritos aqui do canal. Hoje vamos fazer, esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo direcionado para o Sábado dos Sonhos. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Eu tirei a palavra, sai do livro de Esther, amém? Vamos meditar capítulo 8, que vai falar, que o rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Então vamos aqui fechar os olhos, amém? Cada Ruth do campo Boaz, feche os olhos, amém? Senhor Deus e Pai, santo é o nome do Senhor, Pai. Digno és de toda honra, de toda glória, poder e majestade. Toma o teu lugar de honra, Pai, em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, neste momento eu quero profetizar nascimentos de promessa. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, que entre, Pai, nosso amado, em nosso jardim e colha frutos excelentes. Senhor Deus, traz das extremidades da terra, Pai, encontros e reencontros de almas, ó Pai, preparado desde a fundação do mundo, porque, ó Pai, esta guerra, Pai, ela é espiritual, Pai. Esse encontro primeiro, Pai, aconteceu nos ares, ó Pai, e o Senhor diz na palavra do Senhor, Pai, que não é bom, Pai, que o Senhor, ó Deus, não é bom, Pai, que o Senhor deixe o homem só, Pai, que nós, ó Deus, que o homem não viva só, Pai, que o Senhor, ó Deus, fará uma mulher idônea e semelhante para viver esse encontro. Então, Pai, faz essa mulher idônea, faz-me idônea, cada Ruth, cada uma que tem chegado aqui, pelo testemunho de Cristo, Pai, porque cada mulher, cada homem, Pai, que o Senhor tem trazido no canal, ó Deus, é da Tua vontade, é o Senhor é quem tem guiado os Teus filhos, não de vontade humana, porque não podemos produzir nada, ó Deus, mas o Senhor produz todas as coisas, porque o homem natural colhe corrupção, mas aquele que crê em Ti, faz a Tua vontade e obedece, colhe a vida eterna. Ó Deus, atenta os Teus ouvidos, porque está escrito, Pai, que o Senhor ouvirá a nossa oração. Atenta os Teus ouvidos à nossa causa, ó Deus, porque não é bom, Pai, não é bom. Então, Senhor, conduza-nos pelo caminho, aleluias, o caminho do sul, aleluia, Jesus, tem misericórdia, eu te entrego, Pai, esse dia, esse propósito, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, sejas exaltado, aleluias, engrandecido em nosso meio, Pai. Aleluias, eu profetizo, Pai, ó Deus, que o Senhor venha trazer para perto de nossas almas o amado de nossa alma, Pai, porque somos do nosso amado e o nosso amado é nosso, Pai, e somos deles, sim, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é fiel, não é fácil, a gente perseverar. Mas ontem o Senhor, Ele me deu uma palavra de ânimo, amém? O Senhor, Ele nos anima, amém? E eu creio que em muitos momentos o Senhor não vai falar apenas para orarmos, mas para marcharmos. Ontem o Senhor me deu uma palavra referente a Êxodo 14, amém? Que o povo deveria o quê? Marchar. Marchar fala de posicionar, é você caminhar, mesmo que o mar esteja fechado. Então, na vida sentimental, é a mesma coisa, amém? Você terá que caminhar, mesmo você vendo o mar fechado, mesmo você ainda não tendo ali a noção, de onde esteja o seu cônjuge, porque ele existe. Então, é andar pela fé, é andar em passos verdejantes. Então, se Deus te chamou a esse vídeo, é porque Ele quer que você ande em passos verdejantes, que você o conheça em espírito e em verdade. Amém? Então, sem mais delongas, vamos meditar na palavra de Esther aqui, capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia,
deu o rei Assuero à rainha Ester à casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era, e tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Falou Ester, mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou, se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer o rei, e se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Ramã, filho de Ramadata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Ramã, e ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus. Verso 8, tá, gente? Como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, o selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Amém, Senhor Deus e Pai. Toma minha mente e o meu coração, que as palavras não venham ser de mim, mas do teu Espírito Santo, Senhor. E eu te peço que o nome do Senhor venha ser glorificado. Então, aqui fala de um veredicto, né? Uma carta, né? Cartas, né? Que estavam o quê? Decretadas, né? Que seria o quê? Que seria morte. Morte para os judeus. Porém, bem sabemos na história que Ester, ela foi escolhida entre as moças, porque a rainha Vasti, ela rejeitou o banquete do rei. E Ester, ela entra no capítulo 5, amém? Ela entra na sala do rei. Não poderia entrar assim, tinha algumas leis para que se pudesse conversar com o rei. Apesar de o livro de Ester não citar o nome de Deus, ele é assim bem aplicável para a nossa vida, sentimental, porque o livro de Ester fala de salvação. Então, os judeus, eles já estavam condenados à morte. E Mardoqueu, ele era o tio de Ester, era um homem temente ao Senhor. E Ester também era uma mulher temente ao Senhor, e ela já tivera sido escolhida, e ela estava ali com o intuito, né, de salvar a sua descendência. Então, Márcia, como aplicar isso para a vida sentimental? Sabemos que a nossa vida sentimental, ela é resgatada por Cristo. Cristo é a salvação, e o Senhor te usará como salvação. Então Deus, que é o rei também, né? Eu digo aqui espiritualmente, ele quer salvar a sua geração, a sua descendência, para nunca mais ser lua minguante, mas lua crescente, como está em Cantares capítulo 6, verso 10. Então Deus fará essa lua crescente. Então o cetro de ouro ali, quando o rei estende esse cetro, está falando de autoridade. Amém? Então, o rei, Deus, ele tem autoridade na nossa vida sentimental, porque entregamos a Jesus essa área específica, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você esteja vendo na frente apenas decretos de morte.
E sabemos também que no capítulo 7, não sei se foi, acho que é isso aqui, ó. Eu acho que é esse mesmo capítulo, né? Eu tenho que ver aqui. Mas vocês procurem aí no livro de Esther. Haverá um jejum, né? Um jejum de 3 dias. Olha o que diz no verso 8, verso 9, capítulo 8, aqui no verso 9. Então foram chamados escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e os governadores e aos maiorais das províncias que se estende da Índia à Etiópia. 127 províncias. Tá vendo? Quando fala 3 aqui, na nossa vida sentimental, fala de o quê? Um processo, né? Esse mês, Sivan, ele é o terceiro mês. E ele corresponde até meados de junho. Amém? Glória a Deus. Aconteceu uma guerra aqui no mundo espiritual. Amém? Então, voltando aqui ao raciocínio, esse vídeo ele teve uma pausa. Então, o mês de Sivan, ele se refere ao terceiro mês, mas eu não vou desanimar, ao terceiro mês. E junho, né, tem a ver com o mês profético, porque o Senhor nos diz, ele nos ensinou isso. O quê? Que lembrai de Abib, abril, maio e junho, os 3 primeiros meses do calendário judaico que o Senhor trouxe para nosso meio, que é a primavera, que é um tempo de colheita. E eu creio que nesse tempo, amém, que foi dado o cetro, o que? Autoridade a Esther. Porque quando o rei estende o cetro, ele está estendendo autoridade sobre a sua vida. Amém? Então, Esther viveu ali uma virada na vida dela, uma reviravolta, no qual ela perderia a sua descendência. Só que Deus, escute, Ele quer te usar como uma fonte, amém, de águas vivas. Essa fonte vai transbordar para a direita, para a esquerda, como está lá em Isaías 54. Todas aqui, né, estão debaixo dessa promessa. Que promessa, Márcia? Isaías 54, que Deus fará, né, os seus muros de pedras preciosas. Ele vai mudar o decreto. Amém? Então, quando vocês vão meditando, no final do capítulo 8, né, vai dizer que o que? Houve luz e alegria, gozo e honra para os judeus. O Senhor, eu creio, eu profetizo, Ele dará fim aos nossos inimigos e preparará um banquete na presença deles. Amém? Então, este é o tempo. Este é o tempo de você profetizar. Este é o tempo, amém? Em que Deus vai estender o cetro de ouro dele. Amém? E os judeus vencerão. Então não é por acaso que Deus o quê? Tem te feito ouvir os vídeos aqui. Não é por acaso que Ele te chamou para gerar uma promessa na vida sentimental, que é muito mais do que um casamento, mas é uma descendência, como foi na vida de Esther. Amém? É uma breve palavra que eu deixo aqui, então meditem, amém? No capítulo 8 de Esther. Continue ouvindo os áudios, amém? Os vídeos, continue profetizando, porque não é em vão. A palavra do Senhor vai nos dizer, para finalizar, que este trabalho, ele não é vão. Ele não é vão, porque você está trabalhando para a vida eterna. O inimigo de nossas almas quer nos confundir e dizer que é vão.
mas nunca é vão você lutar, guerrear por aquilo que é bom, perfeito e agradável. Jesus, ele disse que ele fez toda a vontade do Pai, porque somos participantes da glória de Deus, da glória de Cristo. Amém? O Senhor te chamou. Aleluias! E eu creio, eu profetizo que o Senhor mudará esse decreto. Pode ser que hoje você deve estar pensando, ou pensa quando vê os vídeos, né? Porque eu penso também, porque quando vem setas, mas eu repreendo em nome de Jesus, que esse decreto, né, pode parecer de morte. Esse decreto pode parecer que não vai dar em nada. Porém, o Senhor já estendeu o cetro. Ele estendeu o cetro. Então, você já está na presença do Rei. E você pode orar hoje. Senhor, mude o meu futuro. Mude a sentença sobre a minha descendência. Porque hoje, Deus está te usando. Deus te chamou para o quê? Mudar a sua geração. E depende de você, essa geração, se converter em vida, em descendência, ou morte, ou você larga tudo, né? Ou pecado. Mas vale mais tá na presença de Deus. Vale mais você passar o processo, sofrer o processo, porque o Senhor diz que com dores terá filhos. Amém? Do que esses cálices aí. Porque Deus é que faz. Só Deus pode mudar. E eu meditei ontem, continuando, Êxodo 14, que Deus ele abriu o mar. Não foi Moisés que abriu o mar. Deus deu autoridade a Moisés ali, na mão de Moisés, o cajado. Mas Deus usou a natureza. Ele não usou nada de recurso terreno. Tudo que Deus usou foi do céu. Tudo que ele fez que ele usou. Ele usou o mar, ele usou o cajado, a madeira, para abrir aquele mar. Ele mandou fogo, amém, dos céus assim, para cercar anjos. Não foi necessário ele mover um exército. Ele não precisa de multidão para cumprir a vontade dele. Moisés conduziu milhões. Deus usa coisas pequenas para confundir grandes. Deus usa circunstâncias reprováveis perante os olhos dos homens, aparências que os homens rejeitam, para usar aquilo de glória. Então, muitas vezes você, mulher, pode ter sido desprezada, humilhada, amém? Abandonada, amém? Sim, fomos chamadas para que Deus te dê uma honra, um nome, um legado nessa terra, assim como Ele fez Esther como rainha. Esther, ela tinha apenas o quê? Ali, se você for olhar como referência, ela tinha referência judaica, mas ela nunca tinha sido rainha. Ela não ela não andava em palácios. Ela era simples. Amém? Então eu creio que Deus ele muda as sentenças para que o nome dele seja glorificado, como foi com os profetas. Então encerro aqui esse vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.